Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo Magazine, o programa da Fundação AES aqui na sua televisão. Sou o Paulo Aido e ao longo dos próximos 50 minutos vamos focar a nossa atenção na vida da Igreja Católica, especialmente em relação aos cristãos perseguidos, à Igreja que sofre. A cidade de Homs esteve no centro da guerra na Síria. Por lá travaram-se encarniçadas batalhas que trouxeram sofrimento e morte. E no meio do caos, algumas irmãs do Sagrado Coração faziam o que pediam em socorro das populações e nunca deixaram de erguer as suas vozes ao céu, em oração, mesmo quando as bombas caíam ao lado da sua casa. Uma delas é a irmã Sâmia. É jovem ainda, tem um sorriso doce, uma voz meiga e sabe que o trabalho que a sua congregação desenvolve na cidade de Homs é absolutamente vital. Esta é uma das histórias que vamos contar por aqui no programa de hoje. Lágrimas e sorrisos lado a lado, dor e alegria, morte e esperança. Isto é a Fundação AES. Todas as semanas, sempre esta hora, sintonize connosco, sintonize com a ajuda à Igreja que sofre. Vamos então ao primeiro tema do programa de hoje, em que contamos com a Catarina Martins de Betancourt, como habitualmente, aliás, aqui em estúdio. Olá, Catarina. Olá, Paulo. A Asia Bibi foi libertada, finalmente, mas não foi um processo fácil, bem pelo contrário. Na semana passada, não sei se recordam, começámos o programa com uma extraordinária notícia. O Supremo Tribunal do Paquistão tinha acabado de declarar a inocência de Asia Bibi, considerando nulas todas as acusações de blasfémia que pendiam sobre ela e que a condenavam à pena de morte. Parecia então que todo o sofrimento porque tinha passado esta mulher, esta cristã, mãe de 5 filhos, na cadeia desde 2009, tinha chegado ao fim. Mas, infelizmente, as coisas estiveram bem complicadas, pois ela continuou detida durante vários dias, mesmo depois de o Supremo a ter mandado em liberdade. Já lá iremos a esta história. Para já, vamos até ao Egito, pois na passada sexta-feira ocorreu mais um massacre de cristãos, de peregrinos, em Minia, quando o autocarro, um minibus em que viajavam no deserto, de regresso do mosteiro de São Samuel, foi atacado por homens armados. O balanço trágico é, Catarina, de pelo menos 7 mortos e quase 2 dezenas de feridos. Precisamente, Paulo, de facto, 7 mortos e 19 feridos, é este o balanço, um balanço trágico, podemos dizer, deste ataque de contra um grupo de peregrinos coptas, e com esta nota adicional, Paulo, de que 6 dos mortos pertenciam à mesma família, Paulo. Horas depois, já no sábado, no dia 3, centenas de cristãos despediram-se das vítimas do ataque num funeral muito emotivo que esteve rodeado de fortes medidas de segurança. O ataque, prontamente reivindicado pelo ISIS, o autoproclamado Estado Islâmico, foi muito semelhante ao que ocorreu na região em maio do ano passado. Sim, em maio do ano passado, quando, de facto, um outro grupo de peregrinos foi também alvo de um sangrento ataque de jihadistas, um ataque que provocou, na altura, 28 mortos, incluindo muitas crianças. O ataque de sexta-feira, da semana passada, foi justificado pelos terroristas como uma vingança pela prisão por parte das autoridades egípcias de elementos pertencentes ao grupo jihadista que tem atuado essencialmente na Península do Sinai, ameaçando aí as populações e as forças de segurança e obrigando dezenas de famílias, muitas delas cristãs, a fugir desta região. O atentado mereceu prontamente palavras de condenação por parte do Santo Padre. Vamos ver. Esprimo il mio dolore per l'attentato terroristico. Expresso a minha tristeza pelo atentado terrorista que atingiu a Igreja Copta Ortodoxa no Egito. Rezo pelas vítimas, peregrinos mortos pelo simples facto de serem cristãos. Eu peço à Maria Santíssima para consolar as famílias e toda a comunidade. Foi o Papa Francisco a expressar a sua tristeza pelo ataque terrorista contra a comunidade copta no Egito. Este ataque contra os peregrinos cristãos ocorreu apenas poucos dias depois do bispo de Minia ter lançado um apelo aos benfeitores da Fundação AES para ajudarem à sobrevivência do clero local, destacando a situação de enorme vulnerabilidade em que se encontra a sua diocese, marcada, pois, pelo terrorismo. Já na semana passada nós falámos deste apelo, mas ele agora, com este ataque, ganha uma dimensão muito mais significativa. É verdade, Paulo, e de facto este apelo foi feito através de carta e que foi entregue então no passado mês de outubro no Secretariado Italiano da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, e este prelado, Dom Boutros Fahim Hanna, fez questão de lembrar também a situação de extrema precariedade económica em que vivem também os cristãos coptas. Responsável, aliás, pela diocese nos últimos 5
anos, Dom Botos Ana sublinhou que a Igreja quer continuar a ajudar os pobres e os doentes e, para fazer isso, sem negligenciar a atividade pastoral, precisa absolutamente de apoio. Quase que de forma premonitória, o Bispo de Minia lembrou na carta enviada para Roma, para a Fundação AIS, que em muitos lugares os sacerdotes são perseguidos e são verdadeiramente soldados da fé, distinguindo-se pela sua coragem. Uma coragem que é comum a toda a comunidade copta que, como se viu agora, na semana passada, foi alvo de mais um brutal ataque terrorista. O Bispo fez um apelo à Fundação AIS, mas que apelo concreto foi esse, Catarina? Bom, Paulo, foi um apelo para a Fundação AIS para auxiliar diretamente os 46 sacerdotes da Diocese de Minia, que vivem, como aliás em quase todo o Egito, vivem e trabalham com muitas dificuldades. Portanto, a comunidade cristã neste país não ultrapassa os 10% da população total e vive normalmente com muitas carências económicas. E por isso a ajuda exterior é fundamental e sem ela não poderiam sobreviver. E, portanto, nesta carta que foi enviada para o Secretariado Italiano da Fundação AIS, o Bispo de Minia pede então o apoio através do envio de intenções de missas. O Bispo de Minia pediu o apoio da Fundação AIS para a sobrevivência dos seus 46 sacerdotes. Esta diocese tem estado marcada, de facto, pela violência anticristã. Na semana passada, dissemos há pouco, houve um ataque contra um minibus cheio de peregrinos que regressavam do mosteiro de São Samuel. Um ataque quase tirado a papel químico do que ocorreu a 26 de maio de 2017. Nádia, a mãe de um desses 28 cristãos assassinados, recorda-nos agora como tudo aconteceu. Um trabalho do World Watch Monitor. Os militantes armados e com máscaras começaram por disparar contra os pneus dos autocarros e, de seguida, entraram nos autocarros. Nádia, de uma cidade rural da província de Beni Suef, estava com o seu filho, Ani, a filha, Zoraida, e o genro, Samé. Também lá estavam, com o seu neto de 3 anos. Muitos dos membros da família alargada de Nádia também se encontravam no autocarro. O que aconteceu a seguir, Nádia deseja que tivesse sido apenas um pesadelo. O primeiro a ser martirizado foi Samé, o meu genro. Eles ordenaram-lhe que se convertesse ao Islão, mas o meu genro mostrou a cruz tatuada no pulso e disse: "Não, não o farei." Então, mataram-no a tiro. Depois, foi a vez dos outros homens. A todos foi dada a mesma escolha, renunciar ao cristianismo ou morrer. Do seu lugar, na retaguarda, Nada viu os homens aproximarem-se do seu filho, Hani. Também ele ergueu o pulso e Nádia ouviu as suas últimas palavras: "Não, sou cristão." Foi melhor ele ter sido martirizado à minha frente, em vez de se converter ao Islão e ir com eles. Agora, uma parede inteira da sua casa está coberta com fotografias da Ani, entre as quais a sua última selfie, tirada naquele mesmo dia. Depois das lágrimas e da dor desta mãe de um dos 28 cristãos mártires assassinados quando se dirigiam em maio do ano passado para um mosteiro na Diocese de Minia, no Egito, ataque muito semelhante ao que ocorreu na sexta-feira passada, da semana passada. Vamos agora, então, ao caso de Asia Bibi, que viu o Supremo Tribunal do Paquistão dar-lhe razão, anulando todas as acusações que pendiam sobre si. Recorde-se, ela foi acusada de blasfémia por ter bebido um copo de água de um poço e condenada por isso à pena de morte. Asia Bibi conseguiu sair finalmente da cadeia. Está em liberdade, mas isto não foi um processo nada fácil. Estamos a gravar o nosso programa horas depois das principais agências de notícias terem confirmado que esta cristã, mãe de 5 filhos, já está fora da cadeia, fora do Paquistão, algo absolutamente essencial, tal o grau de intimidação, de ameaças que existiam sobre ela. Hoje vamos fazer como que uma viagem a essa fita do tempo que mediou entre a decisão do Supremo e a quarta-feira à noite, quando se soube que finalmente ela estava livre. Asia Bibi foi ilibada pelo Supremo, mas foi condenada, horas depois, por milhares de manifestantes radicais que tomaram conta das ruas das principais cidades do Paquistão, exigindo, Catarina, que ela fosse mesmo enforcada. Sim, Paulo, de facto a situação da Asia Bibi foi muito complexa e porque continuou detida, apesar de ter sido ilibada e depois de todas as suas acusações de blasfémia e da correspondente pena de morte. Mas, de facto, as reações a esta sentença foram tão violentas por parte de grupos radicais, lideradas pelo partido Tehreek Labbaik, que provocaram inicialmente um volte-face neste caso e todos temíamos pelo seu desfecho, Paulo. Os manifestantes que conseguiram paralisar algumas das principais cidades do Paquistão
Apelaram também ao assassinato dos juízes que absolveram a cristã, obrigando à mobilização de importantes efetivos da polícia e do exército. Entretanto, ainda no final da semana passada, negociações entre o governo e dirigentes deste partido, o Tariq el-Labbaik, permitiram a desmobilização dos manifestantes com a contrapartida, e aqui é que está o ponto, de terem colocado a Asia Bibi num verdadeiro limbo jurídico. Uma das exigências dos radicais pretendia mesmo impedi-la de sair até do país. Precisamente, Paulo. De facto, uma das exigências dos manifestantes radicais, e que o governo acedeu, levou à colocação de Asia Bibi numa lista de controle de saída, ou seja, na prática, ela estava praticamente impedida de abandonar o país, o Paquistão, mas felizmente, Paulo, isso não aconteceu. O clima de ameaças sobre os intervenientes diretos neste processo e sobre a comunidade cristã em geral foram mais do que evidentes. Sinal disso, ainda no sábado da semana passada, o advogado de Asia Bibi, Sayouf Mullock, viu-se forçado mesmo a abandonar o Paquistão para salvar a sua vida, por temer também pela segurança da sua família. Bom, para se compreender bem o drama a que se chegou a viver nos últimos dias antes da saída da Asia Bibi do Paquistão, vamos recuperar agora alguns dos apelos do seu marido, Ashik Mazik, dirigidos à comunidade internacional. Numa dessas mensagens, ele chegou mesmo a pedir a intervenção direta do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para a concessão de um visto que permitisse a saída em segurança da sua mulher. I am Ashik Masih, the husband of Asia Bibi. Sou Ashik Masih, marido da Asia Bibi, e peço ajuda ao primeiro-ministro do Reino Unido e ao Sr. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos da América. Estamos com problemas no Paquistão. Por favor, ajudem-nos. Joseph, Nadim e eu, há 10 anos que lutamos e nos esforçamos para trabalhar neste caso da Asia Bibi. E ele também está com problemas. Por favor, ajudem esta família. Estamos muito gratos pela vossa bondade e estamos ansiosos por receber o vosso apoio e ajuda para sair do Paquistão para um lugar seguro. Foi o marido da Asia Bibi a pedir a ajuda do presidente norte-americano. Ashik Mazik também pediu a colaboração do governo italiano noutra mensagem que recuperamos agora, pois ele faz uma referência expressa à iniciativa da Fundação AIS, em Roma, no passado mês de fevereiro, de alerta para a situação dos cristãos perseguidos no mundo, em que o Coliseu esteve iluminado de vermelho, lembrando o sangue dos mártires. Vamos agora ver então essa mensagem. Peço ao governo italiano e apelo, nos ajude a sair do Paquistão, a mim e à minha família, porque estamos em perigo no Paquistão. Agradeço muito o convite do AIS para ter ido à Itália em fevereiro, quando o Coliseu se iluminou de vermelho, dando visibilidade internacional à nossa situação e ao caso da Asia Bibi. A atenção da comunidade internacional e dos meios de comunicação social são muito importantes para manter a Asia Bibi viva e também para nos proteger. Neste momento, estamos numa situação muito preocupante, porque a nossa vida está em perigo. Também temos dificuldades em encontrar comida, pois não podemos sair à rua. Não se sabe ainda qual vai ser definitivamente o país de asilo de Asia Bibi e da sua família. Estados Unidos, Itália, Canadá, França e Espanha têm sido referidos como uma das hipóteses mais fortes. Mas e Portugal? Por que não? Ribeiro e Castro, antigo deputado e dirigente do CDS-PP e um dos grandes militantes em Portugal, a par da Fundação AIS da causa de Asia Bibi, defende que Portugal deveria manifestar também a sua disponibilidade para acolher esta cristã, mãe de 5 filhos e que tem vivido, de facto, uma história terrível de perseguição. Mas, em declarações ao nosso programa, Ribeiro e Castro defende até que ela deve receber o Prémio Sakharov do Parlamento Europeu e deveria também ser indigitada para o Prémio Nobel da Paz. Uma declaração gravada antes da sua libertação. Eu creio que também é importante que a comunidade internacional, a começar por Portugal, se abra
a acolher a Asia Bibi e a sua família. Ela, se tiver que sair do Paquistão, vai ter que ir viver para qualquer lado, e Portugal poderia ser um desses países, enfim, provavelmente há outros. E creio que também era importante que a Asia Bibi fosse apresentada como candidata a receber o Prémio Sakharov no quadro do Parlamento Europeu no próximo ano e o Prémio Nobel da Paz. Enfim, é uma mulher com um percurso de vida exemplar, de serenidade perante a aprovação e de capacidade de sofrimento de uma sentença muito injusta e muito violenta. Agora vamos até à China. As autoridades da província de Hebei prosseguem uma campanha de repressão contra os sacerdotes e os fiéis pertencentes à chamada Igreja Clandestina, fiel ao Papa e ao Vaticano, apesar do recente acordo provisório assinado entre Pequim e a Santa Sé para a nomeação dos bispos católicos para a China. A última notícia é a detenção, Catarina, de 2 sacerdotes. Sim, Paulo, de facto, as últimas notícias apontam para 2 sacerdotes detidos, 2 sacerdotes que pertencem à Igreja Clandestina da China e que estão ambos em prisão domiciliária e sem contato com os seus fiéis. Um dos sacerdotes é o padre Cao He, e que serve a igreja em Dongcheng e terá sido levado pelas autoridades para o Departamento de Trabalho já no passado dia 24 de outubro. Desde então, mais ninguém contactou com ele e foi colocado num hotel com vigilância permanente e pensa-se também que o seu telemóvel terá sido confiscado. Esse é o caso que foi divulgado pela agência UK News, que deu a notícia em primeira mão. Mas há um outro caso de um outro sacerdote que também está desaparecido. É verdade, Paulo, é o padre Su Jipeng, que serve então na paróquia de Shadifang e que ficou também em prisão domiciliária desde o passado dia 13 de outubro. Além do afastamento destes 2 sacerdotes, há igualmente a notícia de que numa aldeia, pelo menos numa aldeia na diocese de Xuanhua, as famílias cristãs foram informadas de que seriam multadas e eventualmente detidas durante alguns dias se recebessem sacerdotes em suas casas. Nós estamos a falar na Igreja da China e provavelmente muitos dos nossos telespectadores devem recordar-se que ainda da passagem por Portugal, no ano passado, de um diácono pertencente à chamada Igreja Clandestina, fiel ao Papa. Entretanto, ele já foi ordenado sacerdote e continua os seus estudos num país europeu. Por uma questão de segurança, não podemos revelar ainda a sua identidade. O acordo entre a Santa Sé e Pequim é bom ou mau? Como é que ele, vamos chamá-lo Santiago, como é que o Santiago, o Padre Santiago, está a ver este acordo? Este acuerdo ha sido una novedad para muchos. Este acordo foi uma novidade para muitos. Que bem, que maravilha, este acordo entre o Vaticano e a China. É um bom fruto. Sim, porque foi o fruto de um longo diálogo entre o Vaticano e a China. E também para muitos, este acordo significa muito. Tem uma aparência positiva, mas na realidade, para mim, não é assim. Ainda não sabemos o conteúdo do acordo. Segundo o modo de atuar do Vaticano nos últimos anos, para mim este acordo é o sinal de uma catástrofe para a Igreja na China. Pero en realidad para mí no es así. Porque este acordo não muda. Não mudou nada na situação atual do que está a passar na China. Por exemplo, hoje em dia, e também depois do acordo, o governo está a destruir as igrejas, os templos, e também retirando os crucifixos e imagens, proibindo a educação aos menores de 18 anos, porque é um crime levar uma criança à missa. Há um templo para o culto divino, e também, em algumas zonas, estão a impor o hino nacional antes da missa, e também obrigando e convencendo os sacerdotes e bispos clandestinos a participar na igreja patriótica, etc. Hoje em dia, estão a acontecer estas coisas depois de ter sido assinado o acordo. Não acabaram estas coisas, continuam a acontecer. Depois do acordo, algumas igrejas foram destruídas, foram retiradas as imagens de alguns santuários. Digo que este acordo parece que é algo grande e tal que favorece muito a união. Não favorece nada, porque não se pode conseguir nada hoje em dia, porque o governo pode fazer o que lhe apetecer. Seguramente o Vaticano está a agir e a dialogar com uma boa intenção, mas uma boa intenção não chega necessariamente. Não alcança necessariamente um bom resultado. Durante estes anos de diálogo, que muito dizem que tudo corre bem, há algo positivo. E somente dizem a parte positiva, entre aspas, porque na realidade é tudo falso, porque escondem muitas coisas. Só dizem algumas coisas. Por exemplo, nos meios de comunicação social nunca dizem que estão a destruir as igrejas, a retirar os crucifixos, a proibir a educação das crianças.
Mas não se pode estar a imaginar apenas uma ideia. Temos de ter em conta com quem estamos a dialogar. Com o governo chinês, que é comunista, cujos princípios são contrários à Igreja Católica. Eu digo que o governo chinês, enquanto existir, não vai permitir a liberdade da fé. Não vai permitir que a gente viva como pessoas livres. Por isto, vejo o acordo desta maneira, que não é um bom sinal. Pelo contrário, é o início de uma provação da fé. Eu digo, pues este acuerdo parece que es una cosa grande y tal, y favorece mucho la unión. Yo digo, no favorece nada, porque no se... Nesta viagem à volta do mundo, vamos agora até à Indonésia, pois o governo local quer introduzir uma nova lei para a educação religiosa, que pode vir a revelar-se uma ameaça para as comunidades cristãs. Entre as disposições previstas no novo projeto de lei, que deverá ser aprovado no próximo ano, está a exigência da aprovação prévia pelo governo das atividades relacionadas com a catequese ou estudos bíblicos, por exemplo. Isto é uma ameaça porquê, Catarina? Bom, Paulo, é uma ameaça porque é uma intromissão na vida da Igreja, na vida dos cristãos. Portanto, no articulado legal que visa regular a forma como a religião é ensinada nas escolas e define apoios e financiamentos governamentais, estipula-se que atividades como a catequese ou estudos bíblicos têm de passar, então, pelo crivo do Ministério dos Assuntos Religiosos para serem aprovados e necessitam ter pelo menos 15 participantes. E isto, Paulo, como se pode ver, significa, de facto, uma ingerência nos assuntos da vida da Igreja. Agora vamos até às Filipinas. Um ano depois da reconquista da cidade de Marawi aos jihadistas, após 5 meses de uma batalha particularmente violenta, vamos agora ao encontro de alguém que viveu aqueles dias, aqueles meses de forma mesmo muito intensa. Estou a falar do padre Chito, nome porque é conhecido localmente, o padre Teresito Suganov. Ele ficou em cativeiro logo após as primeiras horas do ataque e ficou refém dos jihadistas durante 116 dias. Agora concedeu uma entrevista à Fundação AIS. Na semana passada, ele contou-nos como foram as primeiras horas do ataque, quando foi capturado. Hoje, na entrevista ao nosso colega, o Mark Friedman, o padre Teresito vai recordar as primeiras ameaças dos terroristas. Ele tinha de convencer as autoridades, o exército, a não atacar, a não reagir. Caso contrário, os reféns seriam assassinados um a um. And they asked us to call. Disseram-nos para ligarmos para as autoridades locais, para membros das Forças Armadas das Filipinas e, se possível, também para o presidente das Filipinas, o presidente Rodrigo Duterte. And, if possible, even to the President of the Republic of the Philippines, President Rodrigo Duterte. Pegamos no telemóvel e contactamos o bispo Edwin de la Penha. Falei com o bispo Edwin, de acordo com as instruções deles, e disse: sou o padre Chito Suganov. Fomos feitos reféns pelo que grupo? E eles disseram: diga a esse bispo que foram apanhados pelo ISIS Doula. Como? ISIS Doula. E diga ao bispo que deve contactar as autoridades locais em Lanao del Sur e Marawi, na RAM, as Forças Armadas das Filipinas, e diga-lhes para retirarem as forças da cidade ou matamos os nossos reféns um a um. Falamos ainda para outra pessoa e para o padre Nelo Tabanha, o meu professor, que foi vigário-geral, a transmitir a mesma mensagem. Também ligamos para um professor. Falamos a 4 pessoas e depois um dos nossos raptores falou ao telemóvel com as pessoas que contactamos a lembrar que iriam matar os reféns um a um, se não fizessem o que pediam. Dizer às Forças Armadas para se retirarem da cidade, dizer às autoridades locais para ordenar às Forças Armadas que se retirassem. We are telling you, we will kill these captives one by one if you do not make action. Agora vamos até à Zâmbia, em África, com as dificuldades de locomoção, com a falta de estradas, com distâncias enormes por vezes para percorrer. A Igreja usa para o seu trabalho de evangelização a rádio. É o meio de comunicação social mais eficaz. Qualquer pessoa, em qualquer lado, com um simples transistor a pilhas, está ligado ao mundo. E na Zâmbia, a ligação ao mundo é feita através da rádio Muzi Utunia. A irmã Perpétua Mutonga, diretora executiva desta rádio, fala-nos desta emissora que se destina a um público potencial de 300 mil pessoas. É uma rádio que é apoiada, claro, pela Fundação AIS. Radio Sotunia, in Livingstone.
Em África, particularmente na Zâmbia, a rádio ainda é a chave da evangelização. A rádio é fundamental para áreas como esta. Fazemos muita evangelização. Há muitos padres, religiosas e leigos que vieram gravar programas de economia, espirituais e sociais. Informamos as pessoas sobre o que se passa nesta região. Os voluntários constituem a maior parte dos recursos humanos. Não lhes pagamos um salário, não lhes damos nada, mas normalmente gostamos do trabalho que fazem. We tell the people what is happening in their area. No ano passado, pensamos ter fundos sociais para comprar bicicletas para os voluntários. É apenas um gesto indicativo da nossa apreciação, para que eles possam chegar à estação de rádio mais rapidamente do que a pé, que demoram muito tempo. De facto, a torre é a nossa maior necessidade. Quem a construiu não era especialista. Foram os fiéis e os jovens da paróquia que deram o seu melhor na montagem. Está torta. Algumas partes estão soltas. É um perigo. Tudo pode acontecer. Não está muito segura. Portanto, a torre também precisa de fundos. Em certas zonas, perde-se o sinal da rádio Mozi ou Tunia e não se consegue captar. Por isso, é a nossa maior necessidade. Foram os paroquianos e os jovens da paróquia que tentaram montá-la o melhor possível. It's a risk. You know, anything can happen. It's not really in good shape. There are certain areas the signal of Radio Mosotunya is lost. They cannot just get it. It is our greatest need. A Igreja Católica na Zâmbia precisa do seu apoio. Por favor, ajude-nos a ajudá-los. João Francisco Gomes, jornalista do jornal Observador, esteve recentemente no Iraque, na região da planície de Nínive, a convite da Fundação AIS. No regresso, falámos com ele numa longa entrevista que temos vindo, aliás, a acompanhar por aqui ao longo das últimas semanas. No programa anterior, ele descreveu-nos como foi a resistência, a sobrevivência dos cristãos no mosteiro de Marmata, que durante longo tempo esteve rodeado de jihadistas. Depois da derrota dos jihadistas, começou o regresso dos cristãos às suas casas, às suas aldeias, às suas igrejas. E o apoio da Fundação AIS a esse regresso tem sido indispensável. Hoje, o João Francisco Gomes vai levar-nos até Teleskuf, uma pequena vila cristã no Kurdistão iraquiano. Ele testemunhou aí histórias de amor, de fé e também de esperança. Numa pequena vila, não era Karakosh, era Teleskuf, que é uma vila mais pequenina, ainda na zona curda, fomos assistir a uma missa. A missa lá é do rito caldeu, não é romano, não é um rito romano, é uma coisa diferente daquilo que estamos habituados em Portugal, mas católica, uma missa católica. E eu não me lembro da última vez que assisti a uma missa em que a média de idades fosse tão jovem. Naquela comunidade, os jovens eram os principais dinamizadores da fé. E no final da missa, conversei com algumas pessoas ali, inclusivamente, por exemplo, um casal de jovens que ia casar e que tinha escolhido voltar até ao Teleskuf. Eles tinham ficado refugiados durante estes 3 anos, desde de agosto de 2014 até a libertação, em 2017. Eles tinham ficado refugiados em Erbil, na capital da região curda. E conheceram-se, namoraram, iam casar, etc. E escolheram voltar a Teleskuf para casar, apesar da igreja ter sido destruída, a casa deles não existia, portanto, a vida deles ali tinha sido destruída. Eles tinham começado uma vida nova longe dali, mas eles decidiram voltar porque eles eram, o casamento deles, o noivado deles, o casamento deles, que iam casar daí a 3 meses, daqui a 1 mês devem casar lá, era visto por aquela comunidade como um sinal de esperança da própria comunidade. Todos eles, quando eu metia conversa com alguém e dizia, sou jornalista europeu, de Portugal, muitas vezes, e dizia, gostava de tentar perceber um bocadinho o vosso ponto de vista, toda a gente me dizia, vamos falar com aqueles dois que vão casar, aqueles é que... E depois, de facto, eu percebi o amor que aquelas pessoas tinham àqueles 2 jovens, que é muito significativo da fé daquelas pessoas. É uma fé muito mais forte porque foi, como estava a dizer há pouco, foi colocada à prova. E quem ficou, quem não fugiu, quem quis regressar às aldeias, reconstruir a comunidade cristã,
têm uma fé muito assinalável mesmo. Por exemplo, muitos padres diziam que a primeira coisa que as pessoas pediram quando voltaram ali foi que a igreja fosse reconstruída. Muitas vezes antes das suas próprias casas. Ou seja, é o símbolo da presença, o símbolo da comunidade, não é? Um padre em Caracos contava que a primeira coisa que fez no dia em que regressou à vila, à cidade, perdão, foi a igreja matriz tinha sido queimada e, portanto, estava absolutamente... Não havia bancos da igreja, o altar tinha sido destruído, havia, imagino, marcas de tiros nas paredes, tudo aquilo estava preto porque tinha sido queimado por dentro. E a primeira coisa que ele fez foi levar uma mesa de madeira mais pequena, umas cadeiras de plástico, etc. Pôs a mesa no local do altar e sobrou ali missa. A primeira coisa o que mostra muito... Os cristãos no Iraque vivem numa situação de perseguição tal que... A fé é um elemento identitário, não é? É isso, acaba por ser muito mais forte, muito mais resistente do que outras comunidades que... Para quem a liberdade religiosa é um dado adquirido, não é? Claro. O jornalista João Francisco Gomes, do Observador, falou na reconstrução de igrejas, capelas e casas na planície de Nínive, no Iraque. Uma reconstrução que é o resultado do apoio direto de instituições como a Fundação AIS. Trata-se, de facto, de uma iniciativa muito grande, pois é também muito grande a mancha de destruição que aconteceu, Catarina, nesta zona. Precisamente, Paulo. De facto, desde 2014, de agosto de 2014, quando esta região foi ocupada pelos jihadistas, que a Fundação AIS já enviou desde então cerca de 40 milhões de euros. Portanto, isto significou, por exemplo, Paulo, o fornecimento de mais de 140 mil cabazes alimentares, o apoio a nível de alojamento, desde tendas, casas pré-fabricadas, o aluguer de casas ou de quartos para as famílias cristãs, e só aqui, Paulo, foram cerca de 2 milhões de euros que foram enviados. Mas fizemos muito mais e tínhamos, de facto, esta obrigação de fazer muito mais para esta comunidade. Por exemplo, distribuímos milhares de casacos, de agasalhos, para as crianças poderem ultrapassar as condições tão desfavoráveis durante o inverno. Construímos 8 escolas para cerca de 7 mil crianças nesta zona do Iraque. Estamos envolvidos, como disse há pouco, na planície do Nínive, nesta reconstrução das igrejas, das capelas, dos seminários, das casas dos cristãos. E vou só dizer mais 2 números, Paulo, que confirmam toda esta dimensão desta operação, podemos dizer assim. Portanto, durante a ocupação da planície do Nínive pelos jihadistas, foram profanadas 363 igrejas e mais de 20 mil casas que pertencem à comunidade cristã foram danificadas ou foram parcialmente danificadas ou foram queimadas. E agora, graças à ajuda dos benfeitores da AIS, da grande generosidade desta grande rede de amigos da AIS, podemos estar a ajudar e a reconstruir esta zona do Iraque. Outro país martirizado pela guerra e pela violência jihadista é a Síria. Na semana passada começámos a ver aqui uma entrevista realizada em Fátima com a irmã Enid Mergian. Esta irmã é a coordenadora na Síria, mais concretamente nas cidades de Alepo e de Damasco, dos projetos da Fundação AIS. Hoje quisemos saber que balanço é que ela faz nestes anos todos de guerra com milhões de refugiados e deslocados e mais de 400 mil mortos. Vamos ver. Talking about numbers, the numbers referring to the war in Syria. Os números referentes à guerra da Síria e às suas consequências são dramáticos. Mais de 13 milhões de pessoas precisam de ajuda humanitária, mais de 5 milhões saíram do país e mais de 6 milhões estão deslocados internamente. Há mais de 400 mil mortos. Este é um balanço da guerra. Qual é o seu balanço, irmã? São só números? Como é que vê a guerra? What's your audit? It's just about numbers or how do you look to the war? Unfortunately, at the beginning of the war, everybody looked at the number. Infelizmente, no início da guerra todos olhavam para os números, mas nós não somos números. Os seres humanos não são números. Nós lidamos com pessoas que estão a sofrer, que perderam tudo, que têm feridas profundas e que precisam de ser curadas. Não podemos ser um número. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Somos muito especiais aos seus olhos. Por isso, não podemos ser considerados apenas o número com que as pessoas lidam. You know, we are created in God's image. We are very special in His eyes. So we can't be just a number and people will deal with us. Ok.
We are not going to talk about numbers, we are going to talk about people. Não vamos falar de números, mas de pessoas. Em todos estes anos de violência, seguramente que há histórias que a marcaram mais, histórias de que se lembra. Mas antes disso, uma pergunta. Durante todos estes anos, alguma vez teve medo? One question. During all these years, you have been afraid? Sure, many times. Many times we were afraid. Claro, muitas vezes. Tivemos medo muitas vezes. Lembro-me de uma ocasião em que rebentou uma bomba grande e eu estava com as minhas irmãs em Alepo. Juntámos-nos num quarto mais seguro da casa e ficamos todas juntas, em silêncio, à espera que as bombas deixassem de cair. Foi um momento de medo. Noutra ocasião, havia bombas a cair e a destruir a nossa varanda. Eu e outra irmã estávamos na cozinha e todas as janelas partiram. Sim, foi um momento de medo. Vivemos no mundo e somos humanos, temos emoções, sentimos, choramos. São tudo experiências de guerra. A maior parte do tempo passamos-lo a chorar porque perdemos muitas pessoas queridas. Esses momentos foram muito dolorosos para nós. A morte tornou-se algo familiar para nós. Cada vez que participamos no funeral, questionamos-nos porquê. So we are living in a world and we are facing all kinds. We are human. We have emotional. We can fear. We can cry. It's all we passed during the war, and most of the time we are spending our time crying because we lost many dear ones. You know, it was very painful for us. This is the moment, and death became familiar with us. Every time you participate with the funeral and wonder why. No? Foi a irmã Eni de Mergian, que é coordenadora nas cidades de Alepo e de Damasco dos projetos da Fundação AIS, projetos que têm significado tantas vezes, Catarina, a própria sobrevivência da comunidade cristã. Precisamente, Paulo, e de facto um dos projetos mais importantes que a AIS está neste momento a ajudar é de facto, e está relacionado com as crianças, e tem um nome que é Deixem-me Viver a Infância, e tem de facto um alcance enorme, porque as crianças e os adolescentes de Alepo precisam urgentemente de apoio especializado para recuperar do trauma da guerra, e portanto este projeto visa auxiliar as crianças que no fundo perderam a sua infância devido a tantos anos de guerra. Há milhares de crianças que não conhecem outra realidade, Paulo, e que viveram esta realidade dos combates, da morte constante, de pessoas feridas, da destruição. E, portanto, é preciso, de facto, reconstruir estas pessoas para que se possa, então, reconstruir o país. E, portanto, este é um dos projetos que a AIS tem e, de facto, conta no terreno com o apoio da nossa querida irmã Eni. Vamos continuar na Síria e vamos continuar a falar de crianças. Das crianças que, como agora nos dizia a Catarina, precisam de voltar a viver a infância. A cidade de Homs, a terceira mais importante da Síria, esteve no centro da guerra. Por lá travaram-se batalhas terríveis que trouxeram sofrimento e morte. E no meio deste caos, algumas irmãs do Sagrado Coração fizeram o que podiam, claro, em socorro das populações. Uma delas é a irmã Sâmia. É jovem ainda, ela tem um sorriso doce, tem uma voz meiga. Ela sabe que o trabalho que a sua congregação desenvolve nesta cidade de Homs é absolutamente vital. Esta é a história da semana. Vamos agora ouvir pela voz da Pilar Rocha. Curar corações que choram. Numa simples frase cabe toda a vida, toda a missão da irmã Samia Jeriej em Homs, a terceira cidade mais importante da Síria. Foi lá que começou o movimento de protesto contra o presidente Bashar al-Assad em 2011, que depois degenerou em guerra. Guerra que ainda não acabou. Homs assistiu a algumas das mais encarniçadas batalhas nesta guerra que já entrou no 8º ano. Até ao início de 2014, a chamada Cidade Velha de Homs ainda estava debaixo do controle de milícias armadas. Cerca de 3.000 pessoas viveram aí encurraladas durante meses, sem acesso a comida ou a medicamentos. No meio do caos e do medo, as pessoas de Homs sabiam que podiam contar, no entanto, com o sorriso fraterno, com a ajuda indispensável das Irmãs do Sagrado Coração. Elas foram então e têm continuado a ser uma espécie de anjos da guarda dos que choram, dos que sofrem. Uma das irmãs é Samia. Todos a conhecem. Ela é jovem ainda, tem um sorriso doce, uma voz meiga e sabe que o trabalho que a sua congregação desenvolve na cidade de Homs é absolutamente vital.
Além da catequese, de que Samia é a coordenadora, além do trabalho pastoral, as irmãs abraçaram outra frente de batalha na guerra pela reconquista da esperança. É preciso devolver sorrisos às crianças e jovens que tantas vezes não conheceram outra realidade que a de bombardeamentos, de pessoas feridas, de gritos de morte. A catequese ajuda a isso e tem feito pequenos milagres. São cada vez mais os jovens que procuram as irmãs, que entendem que elas simbolizam a paz, a concórdia, o amor. Sempre que uma criança entra na capela do centro, ajoelha-se e começa a rezar, a irmã esboça um sorriso. O trabalho das Irmãs do Sagrado Coração é apoiado pela Fundação AIS. Já o era nos tempos mais violentos da guerra e continuará a ser até que as feridas sarem por completo. A paz é muito mais do que a ausência de guerra. A irmã Samia sabe que a verdadeira paz só se atinge com corações sossegados e que nada se consegue sem a oração. As irmãs, na sua simplicidade, estão a conseguir curar corações que ainda choram. São pequenos milagres que acontecem ali, em Homs, na Síria. Depois da Síria, é tempo de focarmos a nossa atenção no Vaticano. Todos os dias, ou quase todos os dias, o Santo Padre envia-nos uma mensagem muito especial através da internet. São, pois, os tweets do Papa Francisco. Agora é tempo do Bible Challenge, o desafio da Bíblia. Trata-se de uma iniciativa dos nossos amigos do jornal Voz da Verdade, o semanário diocesano do Patriarcado de Lisboa. No último programa, Maria Meireles passou o testemunho a Nuno Cunha, engenheiro informático. Vamos agora ver a sua mensagem. Olá, o meu nome é Nuno. Antes de mais, agradeço à Maria este desafio e ter-me colocado à prova e fazer-me questionar e pensar um bocadinho sobre uma leitura. E essa leitura que escolhi foi do jovem rico e que nos diz: um jovem aproximou-se e disse a Jesus: Mestre, o que devo fazer de bom para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu: porque me interrogas sobre o que é bom? Bom é só um. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. O jovem diz que realmente já guarda os mandamentos e que cumpre com todos eles. Então Jesus diz: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Não sei porque é que escolhi esta leitura, desconfio que tenha sido porque, na verdade, nunca pensei que ela fosse para mim. Sempre senti muita indiferença relativamente a esta leitura, porque, na verdade, a minha família não é rica, eu não sou rico e pensei, bem, isto não é para mim. Mais tarde, quando se calhar a minha fé maturou um bocadinho, percebi-me que os jovens Jesus têm muito mais a dizer-nos. E sem dúvida uma das coisas que queria destacar é a necessidade de nos questionarmos e de não ficarmos demasiado confortáveis e estáticos, porque apesar de tudo o jovem diz que já cumpriu os mandamentos, mas a verdade é que sentiu que era necessário algo mais e questionou-se e questionou Jesus de que forma é que poderia ser mais e ser melhor. E este é um ponto muito importante, realmente este magis de ser mais ou ser melhor, e a importância que isto tem e que a mim me faz cada dia pensar e tentar alcançar isso. Mas é de facto um caminho difícil, duro, e é preciso alguma humildade. E o jovem também nos vem demonstrar isso, porque
não é fácil questionarmos quando estamos confortáveis, não é? Ele estava confortável e Jesus também nos dá um grande exemplo como caminho de humildade, que diz: eu não sou bom, bom é só um, que é Deus. Era isto que gostava de destacar nesta leitura, o facto de nos questionarmos, tentarmos ser mais e melhor e que depende de nós e de seguir e ter esta fé e seguir Jesus. Agora passo este desafio ao meu amigo Diogo Ai, que também tem um caminho de fé muito interessante e certamente nos dará uma perspectiva interessante da leitura que escolher. Obrigado. Foi o Nuno Cunha e para a semana cá teremos então o Diogo Ai, engenheiro informático. Estamos mesmo na reta final do nosso programa, mas vamos ainda a uma nota de agenda. É que é já no dia 22, falta pouco mais do que uma semana, que vai acontecer o lançamento do relatório de 2018 da Fundação AIS sobre a liberdade religiosa no mundo. É verdade, Paulo, e fica desde já aqui este convite para quem nos está a ver lá em casa, se puder, para aparecer e para estar connosco e participar neste evento. Portanto, o relatório sobre a liberdade religiosa no mundo é um trabalho produzido a nível internacional pela Fundação AIS e é considerado um dos mais importantes em todo o mundo. É mesmo uma referência nos organismos internacionais quando se está a falar esta questão da liberdade religiosa. Portanto, o lançamento vai ser no próximo dia 22, como o Paulo acabou de dizer, pelas 11 horas da manhã, na sede do Centro Nacional de Cultura, ao Chiado, em Lisboa. Portanto, é mesmo ali ao lado do Teatro Municipal de São Luís e a apresentação estará a cargo do professor Jaime Nogueira Pinto. Obrigado, Catarina. Aponta então na sua agenda e, se possível, apareça dia 22, às 11 horas, na sede do Centro Nacional de Cultura, em Lisboa. Este é seguramente um dos mais importantes, dos mais relevantes relatórios sobre a liberdade religiosa no mundo e o evento, pela sua importância, tem mesmo o alto patrocínio do Presidente da República. E assim chegamos ao fim de mais um Igreja no Mundo Magazine, o programa da Fundação AIS aqui na sua televisão. Eu despeço-me com amizade em nome de toda a equipa que pensou, que produziu e que levou até si este programa. Até à próxima semana, até ao próximo Igreja no Mundo Magazine, se Deus quiser.